Nesse conteúdo nós vamos falar de Bradespar e também de Vale, vamos entender as oportunidades que surgem nesse cenário mais desafiador para as companhias e também falar dos riscos que estão embutidos no cenário atual das empresas. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do nosso canal. Vamos começar falando aqui da Bradespar para a gente entender um pouco mais da companhia. É uma holding que tem hoje os investimentos diretamente alocados apenas na mineradora Vale. Então ela tem cerca de 3,8% de participação na Vale. Então todos os resultados, sejam eles positivos ou negativos, a Bradespar absorve por ser a holding que tem apenas a Vale hoje no seu portfólio de investimentos. Quando a gente olha aqui a parte do controle hoje da companhia, então o grupo de controle tem cerca de 28% do capital da Bradespar e o free float aqui no mercado cerca de 71%, quase 72% de free float. Inclusive, a Bradespar ela é controlada pelo mesmo grupo de acionistas que controla hoje o Banco Bradesco. Então, a gestão hoje da Bradespar é basicamente atrelada ao mesmo grupo de controle do Banco Bradesco. Quando a gente olha aqui a parte da comparação entre as companhias, então nós temos a Vale, que é a mineradora, e aqui a BRAP4 e a BRAP3 também para a gente entender um pouco mais. Então, tudo que a Vale tiver de resultados negativos, a Bradespar vai absorver, e assim como resultados positivos da mineradora, a Bradespar também absorve. A gente vai entender nesse conteúdo o cenário hoje um pouco mais desafiador na parte da gestão e também na questão aí das expectativas de crescimento com base aí onde a Vale tem hoje a sua maior participação quando nós falamos de minério de ferro, que é a China. Quando nós olhamos hoje o PL, que é o preço-lucro, nós temos aqui a Bradespar um pouco mais vantajosa em relação à Vale. O PVP também, que é o preço sobre o valor patrimonial, 0,96, 0,91. A Bradespar um pouco mais vantajosa do que a mineradora Vale. Tivemos quedas muito fortes, recente, inclusive na última semana agora, que fechou no dia 15 de março, muitas quedas fortes das companhias. EV/EBITDA na casa de 3, as empresas. O EV/EBITDA é o valor da empresa, o EV, e a geração de caixa. EBITDA na casa de 3, estão baratas pelo EV. E o yield hoje, atualmente, a Vale na casa de quase 12%, devido às quedas atuais, aumentou o yield. E Bradespar aqui 15% e 14%. A BRAP4 paga um pouco mais de proventos em relação à BRAP3. Quando a gente olha aqui a BRAP4, a cotação dela, conforme o último fechamento, R$ 19,50. Então, fazia um bom tempo já, eu que acompanho a Bradespar, que eu não via essa cotação abaixo dos R$ 20. Então, surge uma oportunidade, mas com ela também a gente vai entender alguns cenários importantes. Antes de você aportar, investir, você tem que compreender também. Mas eu vejo que como uma oportunidade, você tem a cotação hoje na casa de R$ 19,50. Está caindo aqui quase 18% nos últimos 12 meses. PL, que é o preço-lucro, na casa de 3. PVP, 0,96. E o yield dela aqui, 15,5% de dividend yield. Quando a gente olha aqui hoje os indicadores da BRAP4, a gente olhando aqui o PVP, a gente observa que o preço sobre o valor patrimonial da companhia está muito próximo a 2017 e 2018. Então esse preço hoje é basicamente de quase 6, 7 anos atrás que a companhia chegou nessa cotação pelo PVP. 2019 em diante até 2022, a gente observa que o PVP dela foi cotado acima de 1 e agora está na média 0,96 de PVP. Falando agora da mineradora Vale, a Vale também teve quedas fortes, está cotada hoje a R$ 59,76, perdeu a casa dos R$ 60. A Vale também é uma oportunidade interessante para quem gosta de alocar diretamente na Vale. Eu prefiro ter uma posição um pouco maior em Bradespar, mas tenho também Vale e gosto de fazer algumas operações de opções e também swing trade em Vale para garantir ali uma rentabilidade e aportar na carteira principal. É uma blue chip interessante, tem um bom fluxo de negociação a Vale para quem busca alocação tanto no médio, curto e também no longo prazo. É uma excelente opção analisar a Vale. Está caindo hoje cerca de 23%. Preço-lucro, que é o PL, na casa de 6, PVP 1,4 e o yield dela na casa aqui de quase
12%. Quando a gente olha aqui o histórico da Vale, o PVP dela, a gente vai observar também que hoje o PVP na casa de 1,4 é basicamente desde 2018, que ela estava 1,3, 2019 1,5. Então é um preço também de 4, 5 anos, 6 anos atrás praticamente da mineradora Vale, quando a gente leva em consideração o PVP dela. Já foi cotada a 2, 1,8, então você vê que hoje tanto o Bradespar, que é a hold que tem a participação na Vale, e a mineradora estão bem atrativos quando a gente olha os indicadores básicos das companhias. Falando agora dos riscos, vamos começar a entender a parte mais da Vale, que reflete também na cotação da Bradespar. Então a Vale, segundo aqui a nossa matéria, que a gente está acompanhando aqui, é responsável por 60% da queda do índice Bovespa em 2024. Então a Vale tem um peso no índice grande, assim como Petrobras e outras blue chips, e essa queda da Vale impacta diretamente o índice da Bolsa de Valores. Nessa queda nós podemos colocar dois pontos principais que acabam afetando o desempenho da companhia. Primeiro, a questão da gestão. A Vale está com essa reorganização no comando da companhia, a mudança da direção da empresa, do CEO da companhia, e tem ali claramente, né, uma interferência do governo para fazer algumas alocações de cargos dentro da mineradora. Isso gera no mercado uma certa instabilidade em perceber realmente que a Vale, mesmo sendo privatizada, ainda tem essa participação, essa indicação do governo para fazer parte ali da composição do conselho. Então, isso gera uma expectativa negativa nesse momento para a companhia e acaba afetando o desempenho dela na Bolsa de Valores. O outro fator que pesa muito na Vale é a questão do minério de ferro. Então, nós tivemos quedas fortes na última semana, minério de ferro caindo, as expectativas de crescimento da China de forma muito mais estagnada. Hoje, a Vale é a maior cliente da China, então a China compra muito minério de ferro da mineradora Vale. Isso gera uma certa previsibilidade quando a gente olha no médio prazo, principalmente, de quedas nas receitas por menor venda de minério de ferro. Então, esses dois pontos que eu vejo hoje com maior impacto na cotação da Vale, que acaba refletindo na Bradespar. Falando agora de Bradespar, além de tudo isso que nós entendemos da Vale, que reflete na companhia, tem também essa questão importante que eu já venho acompanhando há alguns anos a respeito de uma possível indenização da Bradespar num caso que ela teve no passado. Aqui a gente não vai entrar em detalhes, mas o fato é que já está em julgamento há um bom período essa questão de uma possível indenização da Bradespar, que poderia tirar do caixa da companhia um valor muito expressivo. Quando a gente olha aqui, basicamente, o que seria então o que está sendo cobrado da Bradespar na faixa aqui de 1 bilhão e 400 milhões de reais, referente a esse processo que está em andamento atualmente na Justiça Brasileira. Nós não vamos detalhar aqui, mas o que é importante a gente entender que esse valor de 1 bilhão e 400 milhões não está provisionado nos balanços da companhia, ou seja, quando a gente olha lá o balanço da Bradespar, não está inserido nenhum valor prevendo essa perda nesse caso judicial que está em andamento. Então é um ponto importante para você que está estudando a companhia ou para você que está fazendo aporte, entender e analisar. Eu já estou acompanhando esse caso há um bom período, às vezes entro para ver se tem alguma novidade, mas por enquanto a Justiça não deu um parecer negativo ou positivo para a Bradespar a respeito disso. Então falamos hoje de duas grandes companhias, duas grandes empresas na Bolsa de Valores. Bradespar, que é a holding, que tem ali participação no capital social da mineradora, cerca de 3,8%. Então todo o desempenho positivo ou negativo que a Vale tem, a Bradespar acaba absorvendo e depois reflete nos resultados da companhia. A Vale vive esse momento de indecisão na parte da condução da companhia, da gestão para os próximos anos, é onde impacta diretamente a cotação da empresa. Fora isso, tem a questão do crescimento da China de forma mais moderada, acaba impactando a cotação de minério de ferro e também as expectativas de geração de receita no médio prazo. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do nosso canal, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!